Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos no ar, trazendo alegria, entretenimento e diversão para vocês. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre The Last of Us, essa maravilhosa série, esse maravilhoso jogo que tá dando o que falar. Então, sem mais delongas, pega a sua buchada de bode com café e solta a vinheta aí, Tião! E aí, galera, estamos falando hoje sobre The Last of Us, tanto do jogo quanto da série. Esse jogo e essa série que tem chamado a atenção e tem atraído milhares de telespectadores ao redor do Brasil e do mundo. O pessoal tem gostado bastante, tanto de jogar quanto também de assistir a série, uma vez que a série ficou idêntica ao jogo. E com esse ator também que tem chamado a atenção, o Pedro Pascal. Ele que é um ator chileno, já esteve em algumas séries como Narcos, como Game of Thrones, também filme da Mulher Maravilha, 1984. Fazendo um parênteses, que ele roubou a cena naquele filme, a Mulher Maravilha nem teve tanta graça assim. Eu particularmente parei e prestei mais atenção na atuação dele, do Pedro Pascal, esse ator chileno que tem feito muito bem o seu papel. Também nós temos ali a protagonista, a Bella Ramsey, ela que também teve a sua participação ali na série de Game of Thrones. E agora os dois no papel principal no The Last of Us. Essa série de sobrevivência pós-apocalíptica, onde o pessoal está ali sendo controlado, oprimidos, e o Joel tem uma grande missão de levar a Ellie para o outro lado. E no meio dessa travessia brutal, eles precisam atravessar e chegar intacto. E no meio de toda essa travessia, quem jogou o jogo sabe que o caminho é bem dificultoso. Terão zumbis, terá mortes e também terá coisas surpreendentes. Eu quero falar de uma das coisas surpreendentes. Foi quando eu estava jogando um jogo que eles entraram em uma casa e acharam a carta de uma criança qualquer lá durante o jogo. E o Joel lê essa carta, você como jogador do jogo, lê a carta com o Joel, é muito bacana. Eu estava, na época de pandemia, foi a época que eu estava jogando esse jogo foi lançado lá em 2013, mas eu fui jogar ele, o The Last of Us 1, durante a pandemia. Então estava aquele clima pesado, mas mesmo assim eu fui jogando e me adaptando ao jogo ali, mesmo com toda a parte tensa que a gente estava vivendo na época. E o Joel acha uma carta de uma criança que dizia que estava em quarentena, que não podia ir à escola porque a população foi afetada com um vírus de gripe naquela época. Então a criança que estava escrevendo na carta, ela dizia que estava muito triste. Agora, a pergunta que eu faço a você, se você jogou o jogo, você chegou a achar essa carta durante o jogo? Se você achou essa carta, deixa aqui nos comentários, vamos comentar sobre a carta que o Joel acha na casa durante a travessia do jogo com a Ellie. E assim, sabe, pessoal, ainda falando sobre o jogo, sobre essa carta, será que quem fez o jogo sabia de alguma coisa? Ah, meu Deus! Eu não sei. Mas se sabia ou se foi, como diz aí, Tião, se foi coincidência, isso. Se foi coincidência, a gente não sabe, né? Mas uma coisa eu sei, que na época que eu tava jogando, ficou muito difícil continuar para poder jogar o 2. O 2 tinha sido lançado na época, eu não quis jogar mais porque a filha do Joel que morre é a Sarah, minha filha Sarah, minha esposa estava grávida na época, então eu não quis continuar pro 2, mas o 1 eu finalizei naquela época em 2020, na época de Pan. Mas galera, o jogo e a série, pelo menos até agora, está
fiel às imagens, tanto aquela imagem do carro que tá o Joel, seu irmão e a sua filha, aquela cena também com a polícia que tenta atirar no Joel e na Sarah, pegando de raspão no Joel e acertando a Sarah. As cenas estão idênticas à do jogo. Então, galera, concluindo aqui sobre The Last of Us, olha, maravilhoso, tanto o jogo quanto a série. A minha experiência ali com os zumbis, né, que dá pra perceber uma diferença, os zumbis entre aspas, porque na série eles chamam de infectados. Se comparando com Resident Evil, os zumbis são mais tolos, né, aquela coisa, zumbi! Morir é viver. E em The Last of Us, não, vocês podem ver na cena aí que o zumbi ele dá um salto ali no bar e pula pra cima do Joel, o Joel sai correndo, vocês veem essa evolução. Então eu gostei bastante porque eu tenho impressão aí nos outros jogos e filmes, essa questão de zumbi, o zumbi mais lento, dá pra mim correr mais rápido possível, e em The Last of Us os zumbis, os infectados estão mais evoluídos, mais rápidos, e o jogo foi... acaba que dá mais desespero, né, no meio do jogo, né, Tião? Então fica assim uma coisa bem dinâmica e tensa, né, para quem assiste a série e também para quem joga. Então, The Last of Us, uma boa opção tanto para PS4 quanto para PS3 também ainda tem, e no PS5 você pode jogar lá The Last of Us. Essas são as nossas impressões. A minha vivência também da carta foi a experiência mais chocante que eu tive da carta do menino, né, Tião? Então, galera, vocês tiveram alguma experiência com The Last of Us que chamaram a atenção suas? Deixe nos comentários aqui, vamos conversar sobre The Last of Us. Então, assistam e sejam felizes e tensos. Tchau, tchau!